Eu vou contar muito brevemente um pouco da minha história, bem resumida. Eu fui abusado pelo meu próprio pai, com 3 anos de idade. Aos 5 anos de idade, os meus irmãos tinham prazer em ver crianças ter relação sexual e colocavam eu para ter relação sexual com outras crianças. E isso várias vezes podia. E daí para frente eu cresci com um conflito de identidade muito grande, sem ter uma orientação sexual. E até os meus 15 anos eu tinha uma vida homoafetiva, mas para mim aquilo era normal. E foi quando Deus, pela misericórdia, tirou a prática e o desejo do meu coração, mas não se apresentou para mim. Deus só veio se apresentar para mim com 33 anos de idade. Ele recolhendo minha mãe, foi a única forma que ele encontrou para poder se apresentar para mim. É um pouco mais extenso, mas eu estou resumindo bem para vocês poderem entender de onde Deus me tirou um pouco. E esse capítulo ao qual eu li, esses versículos, ele resume tudo que minha vida reflete, que é o perdão, principalmente sobre aqueles que mais nos feriram. Porque quando eu conheci a Cristo com 33 anos de idade, quando fazia 2 anos que eu servi a Deus, Deus foi e falou assim: liga para o seu pai e pede perdão para ele. Eu falei assim: Senhor, como assim? Ele destruiu minha vida no meu ponto de vista, aos meus olhos ele tinha feito tudo que ele podia fazer de ruim na minha vida, e o Senhor quer que eu ligue para ele para pedir perdão? E Deus falou assim: sim. Por que você questiona a minha vontade? Eu fui e falei: eu não vou, está errado, isso é injusto aos meus olhos, né, irmãos? Que a gente sempre vê o nosso eu, né? O nosso ego, o nosso orgulho, a gente nunca quer quebrar ele para fazer a vontade de Deus. E foi onde eu tinha um filho que Deus tinha criado uma situação e colocado dentro da minha casa. Ele tinha 9 anos de idade na época. Só que o meu filho olhava para mim e dizia assim: pai, eu te odeio, eu queria ver o senhor morto. E eu fazia culto no lar na minha casa. Deus usava eu para curar, libertar, salvar, alcançar almas. E quando eu terminava o culto, eu ia para o quarto do meu filho, dar boa noite para ele. Satanás se manifestava na vida dele e dizia: expulsa o demônio que está nele, você não tem poder. Deus não te usa ali na sala, por que ele não te usa aqui no quarto do seu filho? E eu não podia fazer nada, porque Deus dizia: ele vai ser liberto, mas não é da maneira que você acha. E não é você impor a mão sobre a cabeça dele, porque isso não é libertação. A gente impor a mão sobre a cabeça de uma pessoa, ela não vai ser liberta. É uma emergência que Deus dá para ela poder ter fôlego e respirar. A verdadeira cura, ela começa no interior da gente. A verdadeira cura, ela começa através do perdão que a gente tem que liberar sobre aquele que nos feriu. A verdadeira cura, ela começa de dentro para fora, não de fora para dentro. A verdadeira cura e libertação, ela começa quando eu começo a quebrar o meu orgulho, o meu ego e falar assim: Senhor, seja feita a tua vontade. Que é o que no Pai Nosso a gente vai dizer, porque a gente lê o Pai Nosso, mas a gente nunca pratica. Quantos de nós estamos aqui que foram rejeitados por pais, que até hoje guardam mágoa no seu coração porque não foram abraçados, porque não receberam amor, porque não receberam carinho, porque não receberam atenção, e hoje refletem na vida dos filhos aquilo que receberam dos seus pais? Mas a culpa não é de Deus, é nossa, irmãos. Porque se a gente lesse o Pai Nosso e praticasse ele, isso não existia na nossa vida. Porque o próprio Pai vai dizer: se eu não perdoo o próximo, como que eu quero o perdão de Deus? É muito hipócrita a gente dobrar os nossos joelhos e dizer: Senhor, me perdoa, mas eu não perdoo o meu esposo que me feriu, eu não perdoo a minha esposa que me feriu, eu não peço perdão para os meus filhos. Então a gente pede para Deus nos curar, a gente pede para Deus nos libertar, mas da forma que a gente quer, não da forma que Ele quer fazer nas nossas vidas. E não tem outro caminho, irmãos. A cura e a libertação, ela começa através do perdão. Não tem outro meio, não tem outra rota. É através do perdão que eu tenho que liberar e do perdão que eu tenho que pedir, porque são duas coisas totalmente diferentes. Eu perdoar e liberar o perdão. Só que a gente não quer fazer isso, porque isso nos confronta, isso tira a gente da zona de conforto. Isso faz a gente mexer em feridas que a gente não quer mexer. Porque quem que quer deixar o Espírito Santo hoje mexer em feridas que sabe que vai doer? Mas uma vez uma missionária perguntou para mim e falou assim: pastor, mas libertação dói. Eu falei: não dói, irmã. Dói a gente continuar aprisionado com essa dor dentro da gente, trazendo ansiedade, depressão, espírito de morte, crise de pânico. Isso dói. A gente ser liberto, cura.
Minha esposa, ela tem uma frase que essa semana Deus deu no coração dela, que ela fala assim: pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. Então a gente precisa entender que a gente só sabe o que é cura quando a gente começa a praticar na nossa vida, quando a gente permite o Espírito Santo nos curar. E a partir do momento que a gente permite o Espírito Santo nos curar, aí sim a gente está apto a praticar na vida dos outros. Porque não adianta nada a gente pregar a palavra se a gente não permite o Espírito Santo aplicar ela na nossa vida. Não adianta nada a gente rodar, falar em línguas, falar em mistério, ser cheio do Espírito Santo, mas vazio da presença. As pessoas confundem falar em línguas com presença de Deus. Isso não é presença, porque o Espírito Santo e o falar em línguas, ela edifica só a mim mesmo. Para ela edificar a igreja, ela tem que ser interpretada. Se não tiver interpretação, ela não edifica. E hoje o irmão que foi nos buscar, ele estava falando uma coisa que é a coisa mais séria que se vive hoje dentro das igrejas. Ele falou assim: pastor, posso te fazer uma pergunta? Eu falei: pode. Ele falou assim: por que eu vejo igrejas lotadas, praças lotadas, as pessoas indo para a igreja, vivendo o evangelho, mas não vejo mudança? Aí ele foi questionar a Deus. Aí Deus levou ele para dentro da palavra, principalmente para Paulo. Quem conhece Paulo sabe o que Paulo viveu. Paulo não vivia brincando de ser crente, Paulo era crente. Principalmente Paulo vivia o poder do Espírito Santo, vivia o poder da plenitude de Deus na vida dele. Foi quando ele foi falar assim: pastor, o que está faltando hoje é as pessoas terem o poder de Deus, para que os sinais voltem a aparecer, para que as maravilhas voltem a surgir, para que pessoas voltem a ser curadas. E minha esposa começou a contar o nosso testemunho para ele, e eu só fui e complementei. E eu falei: irmão, essa é a mais pura realidade. Deus nos tirou de São Paulo, a gente tinha um restaurante avaliado em mais de 1 milhão, 2 carros na garagem, minha esposa fazendo faculdade. Um dia eu fui orar na madrugada, eu falei: Senhor, eu não quero uma vida dessa. Deus falou: tá bom, larga tudo, vai lá ler Gênesis 12. Quando Deus fala para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. E Deus nos colocou dentro de um avião, sem condição, sem recurso, sem nada. Já faz 2 anos que a gente faz missão. Deus nos levou para Belém do Pará para evangelizar prostitutas, homossexuais, traficantes. Só que antes de eu sair de São Paulo, Deus falou assim: em todo tempo seja alva as suas vestes, nunca falta o azeite sobre a sua cabeça. E quando eu cheguei em Belém do Pará, pastores chegaram para mim e falaram assim: eu vou fazer sua agenda, vamos abrir igreja. E eu falei: pastor, quem faz minha agenda é Deus, e a igreja só vai ser aberta na hora que Deus disser que é o tempo. Ali eu recebi proposta de grandes líderes religiosos. E quem que não almeja entrar num grande ministério e ser reconhecido? Isso é o que todos esperam, né? Só que ali eu comecei a entender que isso não vale de nada, irmãos. Se a presença de Deus não estiver na sua vida, isso é inútil. É um evangelho raso, um evangelho sem intimidade, um evangelho sem conhecimento. Então que nessa noite a gente venha refletir. A gente veio aqui buscar o quê? Só a mensagem ou realmente a cura? Mas não é cura através de uma oração que vão fazer sobre a sua vida. Ela começa partindo de você. É você dizer: não, Senhor, eu quero ser curado, mas começa a trabalhar agora dentro de mim. Traz à minha memória, traz ao meu coração quem que eu tenho que te pedir perdão, quem que eu tenho que liberar o perdão, quem que eu tenho que abraçar que eu não abraço mais, quem que eu tenho que dizer que amo que eu não falo mais. É os nossos filhos, é os nossos cônjuges, são os nossos pastores, são os nossos líderes. Quem que o Espírito Santo está trazendo à sua memória nesse momento? É aí que Ele quer agir, é aí que Ele quer começar a cura, dentro de você, não é fora. E com a permissão, eu queria que todos se colocassem de pé, fazendo um favor, para a gente fazer uma simples oração. Amém? Eu queria que todos colocassem a mão no seu peito, fechassem os seus olhos e dissessem assim: Senhor Jesus, neste momento, que o Teu Espírito Santo venha trazer à minha memória tudo aquilo que me aprisiona até hoje, toda rejeição, toda falta de amor, de afeto, de carinho, de atenção, tudo aquilo que eu sofri, de abusos,
agressão, rejeição paterna e materna, todo o sangramento espiritual que eu sofri através de líderes religiosos, pastores que me feriram e me magoaram, eu rejeito, renego e renuncio toda ligação e acesso que as trevas tinham sobre a minha vida e que até hoje davam legalidade a Satanás para me acusar, me aprisionar, trazer depressão, ansiedade, crise do pânico, crise do medo, que seja repreendido em nome de Jesus. Que o Espírito Santo venha burdar o meu ser, me transformar de dentro para fora e não permita mais que eu venha viver esse evangelho raso, sem profundidade espiritual, sem intimidade com o Espírito Santo. Que eu venha conhecer o Espírito Santo na sua plenitude, da sua palavra, para que eu possa curar outras pessoas através da minha vida, mas comece a fazer a verdadeira cura e libertação dentro do meu ser. Confronta a minha carne, confronta o meu orgulho, confronta o meu ego, mas não permita que eu continue mais desta maneira, em nome de Jesus. E eu te peço que eu não saia daqui da mesma forma que eu entrei, mas que eu venha começar a sair transformado, em nome de Jesus. É o que eu te peço, para a honra e glória do teu nome. Amém. Irmãos, principalmente, comecem aqui, mas quando saírem daqui, cheguem nas suas casas, olhem para os seus cônjuges. Perdão não é eu chegar e dizer assim, me perdoa por tudo. Não, não. A gente tem que descrever o que está dentro da gente. Foi quando eu comecei a falar para o meu pai: pai, eu queria pedir perdão para o Senhor por todas as vezes que o Senhor não me abraçou, por todas as vezes que o Senhor fez eu gerar dentro de mim expectativas e eu me frustrei, pelas vezes que eu esperei o Senhor pelo menos ligar para mim para dizer que estava com saudade ou que me amava. Eu quero lhe pedir perdão por todas as vezes que eu fui ingrato como filho, porque lá em Êxodo 20, versículo 12, o Senhor vai dizer assim: filhos, honra pai e mãe para que os seus dias se prolonguem sobre a terra. Deus não está falando que meu pai tem que prestar ou não. Deus não está falando que meu pai tem que me dar amor ou não. Não, não, é a minha parte. Eu tenho que honrar aquele que Deus me colocou como pai. Se Deus permitiu ele, é porque Deus queria me ensinar através dele. E foi através da vida do meu pai, foi através de tudo que ele fez na minha vida que Deus me curou. E hoje o meu ministério é de cura interior e libertação, mas primeiro Deus aplicou na minha vida. Porque Deus nunca vai levantar uma pessoa e chamar ela para agir numa área se Deus primeiro não fizer na vida dela aquilo que ele vai fazer na vida das outras pessoas. O problema é que as pessoas ouvem o chamado de Deus, ouvem o ministério que Deus tem para a vida delas, mas primeiro querem aplicar na vida dos outros aquilo que nem na vida delas elas querem aplicar. Essa semana Deus mandou eu ir até um irmão e Deus falou assim: ó, entra aí no ambiente de trabalho dele. E quando eu entrei naquele ambiente, Deus mostrou a alma daquele irmão. E eu falei assim: Senhor, o que está acontecendo? Deus falou para você ver feridas que os ministérios fizeram nele. Mas a gente está aqui, irmão, para curar pessoas, não é para adoecê-las. A gente está aqui para salvar almas, não é para matar elas. A gente está aqui para trazer as almas para o reino de Deus, não é para distanciar elas do reino de Deus. Irmãos, a gente está fazendo isso e não está entendendo o real propósito do Evangelho. Para que a gente está servindo a Deus? Só para dizer que é crente? A gente está vivendo uma mentira. O Evangelho é renúncia. O Evangelho é matar a carne. O Evangelho é buscar as almas e curar elas, não é matar elas. O Evangelho é permitir elas sentir o amor de Cristo através de nossas vidas. Porque Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Mas a gente não quer suportar nada, a gente não quer esperar nada. Que evangelho é esse que a gente está vivendo, gente? Não é Deus que mudou, somos nós. Somos nós que estamos mudando. Estamos nos acomodando às coisas mundanas. Paulo também vai dizer na sua palavra: tudo me convém, mas nem tudo me é lícito.
Não é porque o mundo me oferece que eu tenho que abraçar aquilo que o mundo está me oferecendo. Eu tenho que ser luz, não trevas. Eu tenho que levar o amor de Cristo, não tristeza ao coração das pessoas. Então que vocês possam refletir nessa mensagem. Como a irmã mesmo falou aqui, não crie expectativa na pregadora, não crie expectativa no cantor. Crie expectativa em Cristo. Crie expectativa no Espírito Santo. Crie expectativa em Deus, que vocês não vão se frustrar. Nada vai tirar vocês da presença de Deus. Não é o homem, não é a mulher, não é nada. Mas a gente cria tanta expectativa no homem que tudo nos frustra. Aí depois a gente vai pôr a conta em quem? Em Deus. Tá vendo, Senhor? Por que o Senhor permitiu? Deus não permitiu, você permitiu. Você colocou no seu coração um trono que só cabia ao Senhor. E você fez o homem reinar no lugar dele, no lugar do Espírito Santo. Então que vocês reflitam nessa mensagem. Eu agradeço a oportunidade. E que Deus possa, e o Espírito Santo possa trabalhar no coração de cada um de nós, para que possamos realmente pregar uma palavra que mude, que traga mudança para a nossa alma, que cura a nossa alma de dentro para fora, não de fora para dentro. A nossa alma precisa ser curada, precisa ser transformada, ela precisa ser alcançada pelo Espírito Santo e pelo amor de Cristo. Se a nossa alma não tiver cura, a gente não consegue viver a plenitude do amor de Cristo. A gente não consegue viver o verdadeiro evangelho, irmãos. E eu agradeço em nome de Jesus, amém?